Bom dia a todos. Primeiro gostaria de cumprimentar a doutora Márcia e o jurídico da Prefeitura que se faz presente, cumprimentar os vereadores, relator dessa comissão, vereador Rafael Laranjeira, cumprimentar a vereadora Ana Poli, membro desta comissão. Na qualidade de presidente da Comissão Especial de Inquérito, instituído pela Portaria 2261, modificada pela Portaria 2265 de 2020, dou início aos trabalhos. Doutora Márcia, um bom dia. Doutora Márcia, Bom dia. Bom dia. Então, a gente vai fazer umas perguntas bem objetivas, e bem diretas, para que a gente possa, da melhor forma, esclarecer esses indícios que teve de envolvimento de alguns funcionários públicos em alguns contratos. Primeiro, eu gostaria de informar toda a população de Arujá que estamos ao vivo pelo canal da Câmara e pelo YouTube, e informar os vereadores, cumprimentar o vereador Júlio Caicã, que se faz presente, que a oitiva vai seguir os moldes das anteriores. Os membros da comissão terão o tempo necessário para fazer suas perguntas, assim como a doutora Márcia, e os demais vereadores terão 3 minutos para fazer suas perguntas, com 1 minuto de réplica. Caso haja necessidade, será pedido para a mesa irá avaliar um tempo maior para suas perguntas. Doutora Márcia, de início, eu gostaria de saber qual foi o período que a senhora foi secretária jurídica da Prefeitura de Arujá. Eu trabalhei nessa função de abril de 2017 a setembro de 2017. Perfeito. E como que funciona a distribuição dos processos no gabinete jurídico? Na semana passada recebemos aqui também o Dr. Ricardo, que foi secretário jurídico por um pequeno período. Recebemos o atual secretário jurídico aqui também, o Dr. Pinhel. De que forma que era feita, eles falaram do volume de processos que existe na prefeitura, no setor jurídico, de que forma que é feita essa distribuição? Todas as secretarias, os departamentos, quando tem um questionamento de ordem jurídica, encaminham um processo, alguns direto para o departamento jurídico, mas a maioria para a secretaria jurídica. O secretário jurídico recebe o processo e encaminha para o departamento jurídico para que as advogadas se manifestem. Diante da manifestação, devolve o processo para o secretário jurídico, que encaminha para a secretaria que encaminhou para ele inicialmente. Quem dá a palavra final? É porque temos secretários adjuntos também do setor jurídico, que são advogados. Eles também dão os pareceres? Então, eu trabalho no departamento jurídico, Tudo que vem para eu dar parecer, e as demais advogadas que estão aqui até, vem do secretário jurídico, não vem do secretário adjunto. O secretário jurídico encaminha para nós. Se o secretário jurídico encaminha alguma coisa para o secretário adjunto, eu já não tenho conhecimento, porque eu, enquanto estive, foi um período razoavelmente curto, esses 6 meses que eu estive lá, eu não encaminhava para a secretária adjunto, que na época era o Dr. Pinhel. Então, no período que a doutora foi secretária do município de Arujá, a senhora sempre encaminhou para o departamento jurídico? Departamento jurídico. Perfeito. Semana passada, o doutor Ricardo esteve aqui e ele falou que havia algumas formas que ele não concordava da tramitação dos processos dentro da Secretaria Jurídica, no qual os processos que ele se falaria contrário, esses processos iam para outros secretários adjuntos para dar o parecer. Aconteceu alguma vez isso na gestão da senhora? Não aconteceu. Até vou colocar uma situação. Eu sou procuradora, advogada, desde 1996. E eu estava de férias quando fui convocada para ser secretária, na verdade convidada. Porque entraram em contato comigo e falaram: olha, o doutor Ricardo está saindo e a gente tentou uns nomes para assumir a secretaria, não teve êxito, e a gente não pode deixar essa pasta sem
um secretário, diante, inclusive, da situação que está lá, porque está com muitos processos, dependendo de parecer de andamento. Então, eu voltei das férias, né? Assumi, até conversei antes com a doutora Cristiana, porque para eu assumir a secretaria, eu tive que deixá-la sozinha no departamento jurídico. E aí eu assumi essa secretaria e me deparei com muitos processos, e processos bastante importantes. Eu até fiz uma anotação, posso falar? Né, processos que dependiam de... Estava tendo o início na prefeitura da implantação do marco regulatório das leis de parcerias. Então, tinha processo da APAI que precisava andar, os convênios. O processo licitatório da festa da cidade também estava em vias de acontecer. Tinha o chamamento público da saúde que precisava começar. Processo de progressões funcionais de professoras que estavam com parecer de comissão, estavam lá na secretaria para ser despachado. Processo de estagiário da educação, tinha diversos processos para emissão de portaria, também precisava andar. Tinha uma autuação do Ministério Público do Trabalho em relação à prefeitura não ter aprendiz. Já tinha tido 2 audiências lá no Ministério do Trabalho e precisava andar. Estava tendo um inquérito civil das creches, já estava bem adiantado, a promotora estava pedindo reuniões. Tinha também a lei das diretrizes orçamentárias que precisava começar a andar. Então, assim, quando eu cheguei na secretaria, tinha bastante coisa para andar. Eu vi que realmente, por isso que foi essa urgência de ter que ir alguém para lá, diante da saída do Dr. Ricardo. Agora, foi essa a pergunta? Não, ajudou a responder também, uhum. eu faço ela. Como que era feita posteriormente a saída da senhora da pasta, ou anteriormente, nesse período a senhora tem bastante vivência da prefeitura. Quais são os contratos que normalmente são encaminhados para o corpo jurídico concursado, que são as doutoras, que são nossas procuradoras? Quais são esses contratos? As senhoras também dão os pareceres dos contratos das OS, os contratos grandes, ou não? Se limitam apenas para processos administrativos da prefeitura? Não. Por exemplo, todos os contratos que a Secretaria Jurídica precisa de parecer encaminha para o Departamento Jurídico. Seja para aprovar edital de licitação, seja para aprovar minuta de contrato. Se o secretário achar que tem que ter parecer jurídico, ele encaminha. Isso, mas não obrigatoriamente. Ele pode dar o parecer sem encaminhar para vocês também. Sim, o secretário. Porque, na verdade, a Lei 866, de 93, ela exige um parecer de um advogado. Então, o secretário, na qualidade de advogado, pode dar o parecer. Mas com qual frequência, pelo menos nesses últimos 4 anos, o setor de procuradores da prefeitura, de advogados concursados, vocês deram parecer para algum contrato com o OS ou algum contrato emergencial? Ou pelo menos a senhora que está lá? Então, o fluxo é muito grande, né? Nós estamos aqui falando praticamente de 4 anos, né, desses últimos que estão sendo perguntados. A demanda que chega lá, chega muito contrato, chega muita minuta. Então, assim, eu não posso afirmar se teve contrato de OS, mesmo porque nós dividimos o trabalho entre as procuradoras, mas se foi para dar parecer jurídico, a gente deu parecer jurídico, com certeza. Pela legalidade, obviamente. Ou continuar a tramitação. A senhora se lembra se esse contrato com a empresa Centerleste foi dado um parecer do departamento jurídico, no qual as procuradoras, ou foi do jurídico da prefeitura, o corpo comissionado? Eu realmente não sei. Eu não sei porque, assim, o fluxo que chega lá no departamento, eu vou lhe dizer por mim, eu não fico presa qual é o fornecedor e qual é o contrato. Eu vejo a minuta, vejo se ela tem a legalidade ou não. E não me prendo a nomes, até mesmo porque vem contrato de várias secretarias. Perfeito. O doutor Ricardo, quando ele esteve aqui, ele citou que abriu diversas sindicâncias de diversas irregularidades que ele encontrou
no andamento de alguns processos. A senhora o substituiu. A senhora tem conhecimento de alguma sindicância que ele solicitou ou não? Não me recordo de ter visto sindicância que ele solicitou. Alguma vez o prefeito José Luiz Monteiro, ele solicitou que a senhora desse algum parecer político e não técnico para algum processo que estava, tanto quanto a senhora era secretária ou como procuradora? Não, tudo que vinha para mim vinha por processo para manifestação. Então, nunca, numa cota, ele fez um pedido dessa forma. O secretário-geral da prefeitura, Jonce, também nunca solicitou? Também não. O secretário Leandro Larini, secretário de serviço, o qual assinou o contrato com a empresa Centeleste, também jamais solicitou? Também não. A senhora, como procuradora, com certeza ela conhece o rito dos contratos emergenciais na prefeitura, como funciona. A senhora poderia explicar para a gente, até de uma forma mais grossa, sem problema algum, como funciona esse rito da contratação de empresas de forma emergencial? A regra geral é a licitação. Quando um secretário se depara com uma situação que não permite a licitação, ele pede a contratação direta emergencial. Isso vai parar no gabinete e se reporta à Secretaria Jurídica porque é um amparo jurídico. Quando o secretário encaminha isso para o departamento jurídico, eu até anotei a lei aqui, quando o secretário encaminha para o departamento jurídico, o apontamento do departamento jurídico é o quê? Tem que ter a justificativa do secretário, e porque a dispensa, nesse caso, está prevista no artigo 24, inciso 4 da 866/93. E mesmo com a justificativa, tem que ser observado os requisitos também do artigo 26, segundo o qual tem que estar caracterizada a situação emergencial ou calamitosa, tem que ter razão da escolha do fornecedor ou executante e tem que ter justificativa do preço. Então, o departamento jurídico faz esses apontamentos e devolve para o secretário jurídico. O secretário jurídico, acatando ou não esse parecer, encaminha para o ordenador da despesa. O nosso despacho aponta a legalidade e, mesmo assim, se não for acatado, ele pode prosseguir. A senhora tem certeza de que esse processo está sendo cumprido à risca? Então, quando chega no departamento jurídico, é nossa obrigação, né, é nossa função fazer esse procedimento. Quando isso sobe para a secretaria e depois chega no ordenador da despesa, aí é responsabilidade de quem está com o processo agir dentro da legalidade. Então, a senhora, doutora, como procuradora no município, a gente debateu até com a COPEL aqui da fragilidade desses contratos emergenciais, ao qual a própria pasta faz até o próprio orçamento, não é nem um departamento de compras da prefeitura, ou seja, o departamento de serviços solicitou, fez um contrato emergencial com a empresa do lixo. Eles mesmos fizeram os orçamentos, fizeram todo o processo, encaminharam para o jurídico, volta para eles e a COPEL só participa na hora da publicação. Né? A senhora vê com segurança esse processo? Porque, e outra pergunta também que cabe junto com essa. As empresas que fornecem os orçamentos, elas podem participar? Eu sei que a lei não proíbe, mas a Prefeitura de Arujá deveria, por segurança, não chamar, porque de que forma que é feito esses convites? Né? Então, quando se convida uma empresa, pode ser até um orçamento para tentar dar algum tipo de vantagem. A senhora, como procuradora, a senhora vê com bons olhos esses contratos emergenciais? Porque, infelizmente, na cidade de Arujá virou rotina contrato emergencial. E, principalmente, os mais altos da cidade, ou seja, contrato de OS, contrato do lixo, contrato emergencial são valores 3, 4, 5 milhões. Né? Qual é o olhar da procuradora da prefeitura? A questão é assim,
todo o ordenador de despesa, ele está mexendo com dinheiro público, né? Isso é dinheiro do povo, isso é dinheiro do cidadão. Tem que ter muita responsabilidade, inclusive quando pede um orçamento, né? Eu só vejo assim, quem quer que esteja com a caneta na mão tem que ter responsabilidade, mas assim, porque enquanto secretária jurídica, que foi um período curto, eu não precisei fazer nenhum contrato emergencial. Então, assim, se eu precisasse, eu teria que ter responsabilidade e coerência nesses orçamentos. A única coisa que eu posso dizer. Alguma vez aconteceu, senhora, ou como secretária ou como advogada da prefeitura, que chegou algum processo na mesa da doutora e, por algum motivo, a senhora demorou ou estava analisando de uma melhor forma, chegou a ser retirado esse processo e um outro advogado deu o parecer dele? Alguma vez a senhora... Então, assim, o fluxo é muito grande. Eu já tive a oportunidade, o vereador Júlio, né, enquanto secretário, já foi várias vezes, né, departamento jurídico. Então, assim, o processo chega na mesa do advogado. Se alguém solicita, quem pega de lá não é o próprio advogado. Tem um escriturário que faz isso. Então, assim, na verdade, a demanda que está na minha mesa, eu chego todo dia e faço uma triagem. Isso daqui já é mais urgente, isso aqui é prazo judicial, isso aqui tem audiência. Agora, se foi tirado um processo dali por solicitação, pode acontecer, mas assim, de falar para mim, vou tirar esse processo, eu realmente não lembro de ter acontecido. Agora foi importante, a senhora citou um caso judicial. Após a intimação do juiz, né, que devemos fazer, a obrigação de fazer, qual o período que a prefeitura tem para te dar essa resposta? Tivemos uma situação, só para passar, teve uma situação que não é única, infelizmente, no município de Arujá, porque a gente vê esses contratos milionários sair da noite para o dia, né? Se precisa fazer um emergencial da OS de 4 milhões, sai da noite para o dia. Tivemos agora um processo desde março, se eu não me engano, que a prefeitura ela deveria ter contratado uma equipe médica para atender um paciente em casa, né? Até falei com a doutora esses dias, não, a senhora, a outra procuradora da prefeitura, né? Ela foi super educada, me explicou tudo direitinho, no qual já tinha cota para a prefeitura fazer essa contratação. Quando eu fui achar o processo estava parado na prefeitura, não tinha ido nem para a Secretaria de Saúde. Isso cerca de 4 meses depois, 4 ou 5 meses após, né? E a prefeitura podendo sofrer penalidades. Aquele funcionário público da pasta que não encaminha, ele é cabível de vários crimes, né? De várias penas. Né? Então, por essa pergunta, após o judiciário encaminhar, ordenando que faça, contrate, quanto tempo a prefeitura tem para cumprir isso? Geralmente, vereador, vem o prazo na ordem judicial. Tem ordens judiciais que é para atender em 5 dias, tem ordens judiciais em 48 horas, tem ordens judiciais em 30 dias. E pode ser que venha sem prazo, mas de toda forma, o fluxo de processos na prefeitura, de acordo com o decreto, que eu agora não me recordo o número, não pode ficar mais do que 15 dias na mesa de alguém para dar o parecer, para dar o andamento. E assim, nós lá do departamento jurídico, quando nos deparamos com ordens judiciais, tutela antecipada, liminar, já encaminhamos o processo para que sejam adotadas as medidas cabíveis, né? Então, assim, o que tiver na nossa mão, a gente vai pôr para andar. Perfeito. Obrigado, doutor. Agora eu vou passar a palavra para o vereador e relator dessa comissão, Rafael Laranjeira. Bom dia a todos, os vereadores, a imprensa. Doutora, outro funcionário que esteve aqui disse que ocorreu algumas busca e apreensão da Polícia Civil dentro da Prefeitura. No departamento da Procuradoria, aconteceu alguma apreensão de algum contrato? Não aconteceu. Tá. Tudo desses fatos recentes que têm sido noticiados, né? Não, o departamento jurídico não teve nenhuma situação. Chegou
no jurídico da prefeitura, há alguma informação de que no dia da licitação, do processo licitatório do lixo, na empresa do lixo, ocorreu alguma briga na porta da prefeitura, próximo à sala de licitação? Então, nós do departamento jurídico, a nossa sala não fica dentro do pátio municipal, né? A gente fica ali em cima do prédio da Sabesp. E as nossas salas mesmo são para o fundo. Então, se teve uma discussão na frente da prefeitura, realmente eu não presenciei, eu não vi. Dentro todos esses processos, como já foi perguntado pelo presidente, se o prefeito já chegou a questionar ou pedir para indicar alguma empresa ou que favoreça alguma empresa, algum outro funcionário, já foi respondido que não, pelo prefeito não, mas algum outro funcionário da prefeitura já chegou a conversar, a tocar nesse assunto de que faça algum parecer para favorecer alguma empresa? Não, nunca teve isso, posso afirmar com certeza. Então tá bom, obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Ana Poli. Bom dia. Quero aqui saudar o presidente aqui dessa comissão, vereador Rogério, o membro aqui, relator, o Rafael Laranjeira, e agradecer especialmente a senhora doutora Márcia, né, por estar aqui nessa Casa de Leis, né, esclarecendo e agregando, né, valor aqui a essa comissão. Registrar aqui a presença do vereador Júlio Duqueican e das demais procuradoras, né, da prefeitura aqui, os internautas. A senhora se recorda se houve algum apontamento durante até todo esse período, né, desde que foram feitas as licitações, os contratos, enfim, o decorrer, se houve alguma ocorrência, tanto no contrato da limpeza urbana em geral, quanto da saúde, se teve apontamento assim do Tribunal de Contas, ou alguma situação assim que o jurídico fosse acionado para esclarecer? Não me recordo, e assim, Tribunal de Contas, todas as notificações para resolver fica em nível de secretaria jurídica. Então, isso não vem para o departamento jurídico. E nem durante também as licitações, não precisou de apoio, nada do jurídico? Quando tem, por exemplo, uma suspensão de uma licitação, ou por um despacho do Tribunal de Contas, pode ser que desça para o departamento jurídico para analisar um recurso que possa ser interposto. Mas não me lembro de nenhum desses contratos ter gerado uma situação dessa. Então, assim, confirmando, em geral, estavam totalmente dentro da legalidade que a lei exige, né? Então, se desceu para o departamento jurídico, vereadora, a gente vai analisar isso. Agora, se não veio para o departamento jurídico, eu não posso dizer se foi analisada a legalidade, porque só o que tiver na nossa mão, o que tiver passado por nós, é que eu posso afirmar. Perfeito. Obrigada. Obrigado, vereadora Ana. Com a palavra, vereador Júlio, não? Então, doutora, só para fazer os últimos questionamentos, né, a gente já está finalizando. Por quanto tempo pode durar um contrato emergencial? 180 dias. E a Prefeitura de Arujá, por exemplo, teve um contrato que durou mais do que isso, o contrato da OS, em 2018, se eu não me engano. Né? Ele foi renovado 3 vezes, sendo que a Constituição permite 2 vezes, né? A lei é bem clara que seria uma renovação por igual período que daria esse prazo. A Lei 8666 estabelece 180 dias. Então, esse contrato em específico, né, foi até um dos contratos que vem dando problema com a gente, né, com a gente não, para a cidade de Arujá. Ele foi... como que se permite, né, fazer... De que forma que há a possibilidade da continuidade, sendo que a lei é clara? Né? De que forma que se dê uma continuidade em um maior período? Né? Porque, se eu não me engano, foi 8 meses que esse contrato ficou emergencial. Né? Então, de que forma que o setor jurídico, a senhora como procuradora ou advogada, não sei se teria o poder de impedir que aconteça, mas de que forma que foi permitido que continuasse ocorrendo?
Então, na verdade é assim, quando pede-se uma prorrogação, desce para o departamento jurídico, se foi, né, caso de pedir um parecer. O departamento jurídico fala, atingiu o limite da lei, e devolve para a secretaria. Então, em tese, isso não vai voltar para nós, até mesmo porque eles já sabem o nosso posicionamento. Então, é essa a regra que o Departamento Jurídico da Prefeitura tem. Deu o prazo, ela informa, e aí o secretário jurídico se responsabiliza por uma nova renovação daí em diante. Ou o secretário ou o ordenador da despesa, porque pode ser que o secretário também não concorde e o ordenador da despesa, mesmo assim, enfrente a situação e se sujeite às penalidades. Como advogada da Prefeitura, o departamento, vocês só podem se pronunciar do que é perguntado, ou se a doutora vê qualquer tipo de irregularidade, a senhora também tem a obrigação de cobrar que seja feito o que a lei permite? Na verdade, quando desce uma minuta, quando vem um parecer, a gente tem que estar a par da legislação para fazer os apontamentos necessários, né? Então, é nosso dever apontar a ilegalidade à legalidade. Isso, apontando a ilegalidade, ou seja, o contrato com a OAS não pode mais ser renovado. E houve mais uma renovação. O setor jurídico do departamento da prefeitura, né, das procuradoras, não se pronuncia a respeito disso? Então, nós não temos conhecimento do que gerou o nosso parecer. A gente não consegue acompanhar esse fluxo, né? Vem, a gente dá o parecer, mas se esse parecer não foi acatado, se isso veio se houve um outro entendimento e isso foi para frente, a gente realmente não consegue acompanhar. O fluxo, né? O departamento que a senhora trabalha, ele possui o controle dos pareceres que são dados, ou seja, você deu uma cota num processo, essa cota foi, o departamento permanece com uma cota ou não, é uma folha única? Não, é tudo no processo físico, né? Não tem nada digital. Então a gente dá a cota no processo físico e ele vai embora. Preocupante, que é uma folha, né? Então é a única, deu o parecer, voltou para o jurídico. Se eu não concordar com o parecer, né, espero que não aconteça, e também não estou levantando isso aqui jamais, né? Pode ser que essa folha suma, né, e entre um parecer favorável. É triste essa informação, porque a gente viu contratos emergenciais durando um período maior, e o problema não é nem tanto o contrato emergencial, que já é um caso grave, mas o problema é o serviço que é prestado com ele, que infelizmente não são serviços de qualidade em contratos emergenciais, né, porque a empresa não é uma empresa que irá durar, então ela vem ali, pega o dinheirinho dela e leva a qualidade do serviço embora, né. Doutora, a senhora, por qual motivo a senhora saiu da Secretaria Jurídica? Então, quando eu fui convidada, foi realmente naquela situação, né? Olha, precisamos de alguém. Então, diante dessa fala, eu já sabia que ia ser provisório, até porque falaram, tentamos alguns nomes, não conseguimos. Então, na verdade, eu fui para lá porque precisava trabalhar, né? E realmente a prefeitura precisava do meu serviço nesse momento. Mas eu já sabia que ia ser por um período curto. Não, mas qual a justificativa? Né? Porque eu acredito que ele não tenha convidado a senhora para a senhora vai trabalhar aqui até agosto, junho. Não, né? não a senhora, como foi a solicitação da saída da senhora? Por qual motivo? Qual foi a justificativa de trocar o secretário, sendo que a senhora é uma funcionária concursada, de carreira na prefeitura, uma pessoa com maior bagagem do que a senhora para estar nessa secretaria seria difícil encontrar. Então, qual foi a justificativa para substituí-lo? Na verdade, apresentaram um novo secretário jurídico e que eu voltasse para o departamento. Assim, sem nenhuma justificativa? Uhum. Realmente o pessoal respeita muito os funcionários de carreira dessa prefeitura, né? Triste. Doutora, qual a frequência que o prefeito Zé Luiz vai até o departamento jurídico? Ele costuma visitá-lo? Não entendi. O prefeito Zé Luiz costuma visitar o departamento jurídico das procuradoras? Não. Ele convoca as doutoras para alguma reunião em seu gabinete? Acho que também não. Só o secretário mesmo. Perfeito, doutora. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença, né?
Agradecer a presença dos vereadores presentes, né, do vereador Júlio do Caican, dos membros desta comissão, Rafael Laranjeira, nosso relator, da vereadora Ana Poli, da doutora Márcia, do corpo jurídico da prefeitura, né, na qualidade de presidente da Comissão Especial de Inquérito, instituída pela Portaria 2261 de 2020, modificada pela Portaria 2265 de 2020, declaro encerrados os trabalhos desta comissão. Obrigado. Obrigada.
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o doutor Evilásio, secretário adjunto na Prefeitura Municipal de Arujá, cumprimentar os vereadores presentes nesta casa, vereador Renato Caroba, vereador Júlio do Caicã, cumprimentar os membros desta comissão que se fazem presente, vereador Rafael Laranjeira, relator desta comissão, vereadora Ana Poli, membro desta comissão, na qualidade de presidente da Comissão Especial de Inquérito instituída pela Portaria 2261 de 2020, modificada pela Portaria 2265 de 2020, declaro abertos os trabalhos. Doutor Evilásio, sem mais delongas, vamos dar início, Vamos ser bem objetivos. Só lembrando que estamos ao vivo na página da Câmara e no YouTube, e vamos manter da mesma forma que está sendo feita as oitivas anteriores. Os membros dessa comissão terão tempo livre para fazer suas perguntas, assim como o doutor Evilásio terá o tempo necessário para respondê-las. Os demais vereadores terão 3 minutos para fazer as suas perguntas, com mais 1 minuto de réplica. Caso seja necessário, solicitando a mesa um tempo maior, a mesa irá avaliar a situação. Doutor Evilásio, um bom dia. Bom dia, presidente. Primeiro, eu gostaria de saber há quanto tempo o senhor trabalha na Prefeitura? Em quais períodos? Olha, precisamente, eu não me lembro assim, mas mais de 20 anos, pelo menos nos 4 últimos mandatos, precisamente, datas não, mas mais de 20 anos entre Prefeitura Municipal e Poder Legislativo. O senhor alguma vez chegou a assumir a Secretaria Jurídica da Prefeitura Municipal de Arujá? Não, nunca assumi a Secretaria Jurídica da Prefeitura, não. Hoje o senhor ocupa qual cargo? Sou secretário adjunto jurídico e adjunto de segurança. O senhor responde pela pasta de segurança, então o senhor está lotado na pasta de segurança pública? Estou lotado na Secretaria Jurídica e respondemos como adjunto na Secretaria de Segurança. Perfeito. Semana passada recebemos aqui o Dr. Ricardo Moscovitz, no qual fez algumas observações a respeito do trâmite dos processos na Prefeitura. O senhor poderia esclarecer para a gente de que forma que é feita a distribuição dos processos da Prefeitura? Os processos são encaminhados por diversas secretarias. Aqueles que acham que há necessidade de parecer jurídico é encaminhado à Secretaria Jurídica. O secretário ordena, verifica e os encaminha ao Departamento de Jurídica, à Procuradoria, para aparecer. Ou, se ele entender, o faz. Ele pode fazer a manifestação jurídica dentro da própria secretaria. Então, a distribuição dos processos cabe ao secretário jurídico. Ele recebendo, é óbvio, ele é o secretário jurídico, ele que ordena a ida desses processos ao departamento jurídico. Sem o encaminhamento dele, algum outro advogado ou secretário adjunto pode dar o parecer? Não vejo essa possibilidade. Existe a figura dentro da prefeitura do assessor jurídico. Se dentro do gabinete houver um encaminhamento ao assessor jurídico, esse deve se manifestar, que deverá ser submetido ao secretário jurídico, que acompanhará ou não o posicionamento jurídico do assessor jurídico. O doutor Ricardo, ele citou aqui na semana passada que nos processos aos quais ele solicitava um número maior de documentação para fazer os pareceres, citou até nominalmente o doutor que o senhor poderia dar esses pareceres mesmo estando sob tutela dele. Ocorreu isso quantas vezes? Não, quando o doutor Ricardo teve como secretário, não me solicitou parecer, mas o gabinete deve, não me lembro aqui especificamente, mas com relação citado pelo doutor Ricardo no depoimento dele aqui, eu acho que restou, inclusive, esclarecido. Porque disse o ex-secretário que não concordava com um parecer feito aí por nossa pessoa. Mas eu acho que restou esclarecido, porque
vereador dessa casa mostrou que ele concordou depois com o posicionamento, que não estava nem obrigado, mas emitiu um parecer favorável naquele pleito. Acho que essa situação restou, inclusive, esclarecida, porque o ex-secretário, inclusive, acompanhou manifestação que eu queria dizer que é uma leitura do advogado dos aspectos técnicos, constitucionais, legais, e que não tem poder de decisão, mas é um parecer jurídico, como o próprio termo diz. Então, o senhor afirma que não deu parecer sem autorização do Dr. Ricardo? Não, nesse caso citado por ele... Eu não estou falando no caso específico, estou falando num todo nesse período que ele foi secretário. Nunca dei sem autorização do secretário. Perfeito. O senhor, como tem bastante bagagem na prefeitura, o senhor poderia esclarecer para a gente de que forma que anda um processo emergencial da prefeitura? Os processos emergenciais, eles tramitam dentro daquilo que diz a Lei 866. Ali está elencados a possibilidade de ocorrer um processo emergencial. Um processo, de repente, numa licitação frustrada que não compareceu licitantes, uma situação de serviço que não pode sofrer descontinuidade, o secretário da pasta avaliará se há necessidade de fazer um contrato emergencial ou não. A Lei 866 elenca ali toda a forma, todos os requisitos, pode ser feito, deverá ser feito em até 90 dias, terá validade de 90 dias, podendo ser renovado por igual período. Mas a lei, como o senhor mesmo disse, é bem clara, 180 dias num período no máximo. Mas a Prefeitura de Arujá não seguiu isso a rigor em alguns contratos emergenciais. O senhor deu parecer em algum desses processos, permitindo que desse uma continuidade maior do que é previsto em lei? Nunca dei parecer. O senhor, como tem bastante tempo na Secretaria Jurídica, alguma vez o prefeito José Luiz Monteiro solicitou, de alguma forma, algum parecer mais político do que técnico, solicitando que favorecesse alguma empresa em algum parecer? Nunca me pediu, prefeito. E o ex-secretário de Serviços e de Governo, Leandro Larini? Nunca me pediu, deu o secretário também, senhor Leandro Larini. O secretário-geral da Prefeitura, José Jonce? Também, senhor Jonce, nunca me pediu nenhum parecer específico. A secretária Carmen, ou seu secretário anterior, doutor Messias? Nunca me pediu, doutor Messias, a Carmen nunca me pediu parecer específico. Alguma vez foi encaminhado algum processo para o senhor dar um parecer e o senhor se negou, ou mesmo solicitando um número maior de informações, foi retirado esse processo do senhor encaminhado para um outro advogado? Nunca ocorreu, não me lembro. Não me lembro que tenha ocorrido isso. Certo. Houve na licitação com a empresa Centerleste, ou a licitação que ela saiu ganhadora da licitação do lixo, uma confusão na porta da prefeitura. O senhor lembra deste fato? Não lembro desse fato ter ocorrido na prefeitura. Não lembro do dia, não lembro ter presenciado esses fatos, não. Com qual frequência o secretário-geral da prefeitura, Jonce, ele solicita agilidade em pareceres, agilidade em processos na área administrativa e na área jurídica da prefeitura? Com relação à Secretaria Jurídica, pelo menos que eu lembre, nunca fez solicitações de agilidade a nenhum procedimento. A gente viu alguns contratos com aditamentos agora, principalmente nessa época do Covid. De que forma que é liberado esse aditamento? Né? De que forma que chega esse pedido para o setor jurídico? É necessário um parecer jurídico para dar andamento nesses processos? Todo o processo administrativo há necessidade de pareceres jurídicos. Especificamente com relação ao Covid, não me lembro da tramitação deles, não.
Então, o senhor, pelo menos, não deu parecer algum quanto ao agitamento. Nunca. Não dei. O senhor se recorda se deu parecer em contratos emergenciais, principalmente o último da empresa Centro-Leste, o último do lixo, ou os ligados à OS? Não lembro que tenha dado, não. Não dei, mas não tenho lembrança de que tenha dado. Mas com certeza não dei parecer nenhum a esse procedimento. Houve uma repercussão, né? Todo mundo sabe disso, da Polícia Civil, né? Uma investigação batizada Dinheiro Sujo, né? O nome da operação, no qual foi da Prefeitura e apreendeu alguns documentos. O senhor estava presente nesse momento? O senhor acompanhou essa ação da Polícia Civil? Não estava no passo naquele dia, porque estava em acompanhamento médico com os meus pais, Hospital das Clínicas. Tive notícia que a polícia esteve no passo municipal apreendendo alguns procedimentos administrativos. O senhor sabe quais processos foram levados? Segundo comentários relacionados ao lixo e à saúde. Especificamente aqui agora não me lembro, não. Porque não estava presente. Perfeito, doutor. Com a palavra, a vereadora, membro desta comissão, Ana Poli. Bom dia. Quero aqui saudar, né, o Rogério, o presidente dessa comissão, o vereador Laranjeira, que é relator, e especialmente o doutor que veio para estar complementando informações, enfim, agregando valor aqui aos trabalhos da comissão. Registrar aqui a presença dos nobres vereadores, o Júlio do Caican, o Renato Caroba, a nossa imprensa aqui, na pessoa do Renan, e aos internautas que nos assistem. Doutor Evilásio, o senhor tão experiente, o senhor alguma vez presenciou assim, alguma recomendação nos contratos, né, aí que foram da limpeza urbana ou da saúde, e também durante, já desde o processo licitatório, houve assim algum apontamento, algo que não estivesse de acordo? Não presenciei e não me recordo. E até mesmo, né, no dia da licitação da limpeza urbana, houve algum mal entendido? O senhor teve conhecimento lá da parte de fora da prefeitura? Como eu respondi já anteriormente, não me lembro desse fato ter ocorrido, não. Correto, então, obrigada. Pois não. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Renato Caroba. Bom dia, senhores vereadores, bom dia, presidente Rogério, bom dia, doutor Evilásio. Doutor Evilásio, o senhor, só para a gente recapitular aqui, que talvez eu tenha me perdido, o senhor é secretário adjunto da Secretaria de Jurídica? Sou secretário jurídico, adjunto e adjunto também de segurança. Na gestão anterior, na gestão do senhor Abel Larini, qual era o seu papel naquela gestão? Assistente, ou denominação assessor jurídico do gabinete. O senhor comentou aqui que o senhor está praticamente há 20 anos. O senhor é concursado, o senhor é comissionado, é cargo de confiança? Comissão. Durante a secretaria administrada pelo Dr. Vissec, o senhor chegou a questionar algum parecer ou alguma medida da Secretaria Jurídica do ex-secretário Vissec, que agora se encontra preso? O senhor chegou a questionar, houve algum debate, mesmo que jurídico, de ponto de vista técnico, de algum parecer da Secretaria em algum determinado contrato ou serviço? Nunca houve nenhum debate com relação a nenhum procedimento ofertado pelo secretário. Mas o senhor acompanhava o parecer do secretário? O senhor acompanhava o processo ou não? Sim, a rotina é normal, como chegava na secretaria, ordenava-se
a ida deles ao departamento jurídico, vinha com os pareceres, eram remetidos às secretarias. Mas nunca houve polêmica especificamente com relação a um processo específico. Então, o senhor poderia dizer que todos os pareceres da secretaria do senhor Vissec, o senhor poderia dizer se está em ordem ou foi estritamente legal e técnico? O senhor poderia afirmar isso, que os pareceres dados pelo senhor ex-secretário, o senhor Carlos Vissec, cumpriu a legalidade e foram pareceres técnicos? Pelo menos, nessa tramitação, como dissemos, indo para o departamento jurídico, ou como, de repente, o próprio secretário tenha feito, não vi irregularidade nenhum até o momento. Tá, só para afirmar, o senhor não viu nenhuma irregularidade, nenhum parecer dado pelo senhor Carlos De jeito nenhum, não vi nenhum. O senhor responde também pela Secretaria de Segurança, aliás, está respondendo como a secretária adjunta de Segurança, é isso? Isso que responde é o secretário, o secretário atual, o senhor José, que é o secretário. Sou adjunto da Secretaria de Segurança. E qual o papel do senhor, qual a sua atividade, as suas atribuições nessa Secretaria de Segurança Pública? Na falta ou impedimento do secretário, poderemos eventualmente agir. O senhor, na época que o Carlos Vissec era o secretário de Segurança, o senhor chegou a estar lotado naquela secretaria também? Sim. Quando da criação da secretaria, projeto iniciado por alguns vereadores dessa Casa de Leis, e nós estivemos ali acompanhando a criação da Secretaria de Segurança, entendeu o prefeito que podíamos estar sendo secretário adjunto de Segurança. Isso até é interessante, porque não onera os cofres municipais, já que estávamos lotados a Secretaria Jurídica como adjunto. Tá, então o senhor trabalhou com o senhor Carlos Vissec tanto na Secretaria Jurídica quanto na Secretaria de Segurança? Exatamente. Ok, senhor presidente, é isso. Por hora. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Júlio do Caicã. Bom dia, presidente da SEI, aos vereadores presentes. Agradecendo aqui ao doutor Evilásio pela presença. Doutor Evilásio, nós sabemos que toda minuta com um memorial executivo, ele vem propriamente das secretarias envolvidas, né? Perfeito. Então, ele vem da secretaria, vai para vocês e vocês fazem uma análise prévia, né? Como foi comentado pelo par anterior, o secretário jurídico, tecnicamente, ele faz uma análise prévia para que o secretário possa fazer o despacho. É isso? Não, o secretário não faz análise prévia, ele manda que seja analisado juridicamente o pleito. Ok. E nessa tramitação, existem alguns processos que são encaminhados à Procuradoria e outras são definidas pela própria Secretaria. Existe algum sistema de avaliação para o qual que poderá ir para a Procuradoria ou vocês mesmos poderão definir? O secretário é que ordena, considerando o fluxo muito grande de processos dentro da Secretaria, e ele que ordena a urgência desses procedimentos, aqueles que deveriam ir à Procuradoria ou o próprio secretário emitir parecer. Ok. Em termos de licitações, processo de licitações, como o senhor disse, devido à demanda, era encaminhado ou não para a Procuradoria. Em termos gerais, em questões de licitações, elas são encaminhadas também para a Procuradoria ou a Secretaria praticamente assume, pela celeridade necessária, a Secretaria assume a responsabilidade? Na maioria das vezes, é submetida à Procuradoria o exame de editais, de contratos, tudo relativo ao pleito de licitação. Ok. E depois de efetivado o processo licitatório, tem um contrato e tudo mais que é verificado, né, todos os fatos, e a Secretaria Jurídica ela acompanha todo esse processo até a contratação da empresa? Não, isso é de responsabilidade da Secretaria que solicitou
e do ordenador da despesa. Isso é de responsabilidade do secretário. Então, se a secretaria responsável vier verificar alguma irregularidade ou não, ela pode encaminhar a secretaria jurídica para fazer essa avaliação, é isso? Se o secretário da pasta achar que tem que ouvir alguma questão jurídica à execução de algum contrato, poderá fazer perfeitamente. Então, como já foi questionado aqui também, então, se tecnicamente falando nas duas empresas, né, da questão da Centro-Oeste, como também do envolvimento das questões de saúde, né, da Operação Saúde e Esporte, o senhor não viu nenhuma irregularidade perante ao contrato ou ao chamamento público ou à minuta feita pelas secretarias? Primeiro que nós não examinamos essas minutas, esses contratos, né? Mas não me lembro de ter notado, verificado alguma irregularidade. Não chegou ao nosso conhecimento de nenhuma irregularidade. Ok. O senhor colocou também que não sabe quais processos foram levados pela Polícia Civil no dia das diligências, né? Mas o senhor sabe se houve retorno dessas originais para a Prefeitura ou não? As informações que temos, continua ainda sob o poder da polícia analisar. Todo o material está lá? Todo o material levado em conta-se com a polícia. Não houve devolução ainda? Ainda não. Ok. Presidente, por enquanto é só isso. Muito obrigado, doutor Blas. Obrigado. Obrigado, vereador. Doutor, já estamos encerrando aqui, mas a gente recebemos aqui nessa casa o nosso vice-prefeito, doutor Márcio de Oliveira, o qual afirmou aqui que o doutor Vissec é um excelente advogado, mas não tinha conhecimento público, né, da advocacia pública, para ser então secretário, e ele mesmo até informou isso ao prefeito, solicitando que não o contratasse pela falta de conhecimento. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? O senhor concorda com essa afirmação do doutor Márcio? É uma posição pessoal do vice-prefeito, mas não tenho nada que apontar como o ex-secretário, Vissec, nas suas atribuições. Verifiquei um desenvolvimento normal, comum dentro da secretaria. Perfeito, doutor. Antes de encerrar, primeiro eu gostaria de informar a população arajaense que recebemos aqui na terça-feira da semana passada o doutor Renato, presidente da OAB, o qual tinha entrado com uma solicitação aqui para esta mesa, pedindo a suspensão dos nossos trabalhos, mas ele participou, ele percebeu, né, gostaria de agradecê-lo, que a gente trabalha numa lisura, né, deixar aqui meu abraço, meu agradecimento aqui à OAB, né, e informar a população que a OAB agora se colocou também à disposição da Câmara Municipal de Arujá para que acompanhe esse caso aí. Então, gostaria de agradecer também a presença do doutor Evilásio, agradecer a presença dos vereadores Renato Caroba, o vereador Júlio do Caicã, a vereadora membro desta comissão, Ana Poli, o vereador Rafael Laranjeira, relator desta comissão. Na qualidade de presidente da Comissão Especial de Inquérito instituída pela Portaria 2261 de 2020 e modificada pela Portaria 2265 de 2020, declaro encerrados essa oitiva. Obrigado.